Olá pessoal, eu sou a Jennifer, sou enfermeira aqui em Nova Campina e hoje eu respondo pela unidade de saúde lá do distrito de Itaoca. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a campanha Agosto Dourado. No mês de agosto a gente comemora o mês do aleitamento materno. Portanto, essa campanha ela tem por objetivo incentivar o aleitamento materno. O foco da campanha é estimular as mães a amamentarem os seus filhos. Eu, como enfermeira, venho aqui hoje em nome de toda a Secretaria de Saúde, dedicar apoio a todas as mães que enfrentam desafios aí para amamentar, porque a amamentação ela é uma fase muito bonita na vida da mulher, mas tem assim uma parcela de mães que sentem dificuldade, que sentem obstáculos em amamentarem. Então eu, como profissional de saúde, não poderia encerrar o mês de agosto sem vir aqui e dar esse recado muito importante. A amamentação é uma fase muito bonita e sim, vocês precisam enfrentar os desafios e amamentarem os seus filhos o máximo que puderem. Então, para começar, o que a gente precisa saber? O leite materno tem sido a principal fonte disponível de nutrientes dos lactentes. O que isso significa? Significa que o leite que a mãe fornece para o bebê, ele é 100% completo. Ele possui todas as vitaminas, todos os nutrientes que fazem com que a criança se desenvolva, com que a criança ganhe peso de maneira saudável. Essa criança ela vai desenvolver e vai ficar o menos doente possível. A Organização Mundial da Saúde ela preconiza para as mães que amamentem os seus filhos somente com o peito até os 6 meses de idade. Então, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza? Até os 6 meses, somente leite materno. Após os 6 meses, aí as mães podem introduzir os alimentos da família e continuar amamentando até 2 anos ou mais. Qual que é a importância de amamentar? Qual que é o objetivo aí de manter o máximo possível amamentando os seus filhos? As vantagens do leite materno. Primeiro, evita cólicas e diarreias. Por que evita cólica e diarreia? Porque se a mãe introduz o leite de vaca ou fórmulas, acaba mexendo com o intestino da criança. A maioria ou solta a barriga ou prende, tem dor, sente dor o bebezinho. Outra vantagem do leite materno é que previne doenças e previne alergias. Por que previne? Porque fortalece o sistema imunológico da criança. Como o leite da mãe ele é 100% completo, tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, então ele fortalece o sistema imunológico do bebê, de maneira que a criança ela não fique doente. Ela diminui os riscos de ficar doente, de desenvolver alergia. Ele tem gordura e tem água, portanto, ele hidrata o bebê além de engordar a criança. E a principal vantagem é o vínculo mãe-filho. O aleitamento, ele fortalece esse vínculo porque é o momento em que a criança ela tem só o espaço entre ela e a mãe. Portanto, é o momento do carinho entre mãe e filho, do espaço entre os dois. E esse vínculo é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Além de ser vantajoso para a mãe e para o filho, tem vantagem para a família toda. Aumenta os laços afetivos, além de aumentar entre a mãe e a criança, ele aumenta também o laço em todo mundo ali que está ao redor da criança. O pai também é muito importante que participe desse momento com o bebê, com a mãe. Para a mãe é muito vantajoso, quanto mais rápido ela der o peito para a criança ainda na maternidade, faz o útero voltar ao normal, diminuindo o sangramento no pós-parto. Diminui o risco de câncer de mama e de ovário. E o principal, ele é econômico e prático. Não custa nada, tá ali no momento que a criança precisa, de madrugada, quando a criança acorda, não precisa ferver água, não precisa ter toda aquela complicação que tem com as fórmulas, com os outros tipos de leite.
Então ele é econômico e prático. Isso é muito vantajoso para a família, porque não precisa gastar também. O leite fórmula ele é muito caro para a criança. Quanto mais a criança vai crescendo, mais vai gastando. Portanto, é muito importante nesse sentido. É muito vantajoso para a família também nesse sentido. Além de todos os benefícios, é claro, da amamentação. Não devemos usar mamadeiras, chuquinhas, chupeta, nada desses tipos de bico artificial para os nossos bebês. Por que não devemos usar? Porque tem o maior risco de contaminar o leite e provocar doenças. Por mais que nós, mães, tenhamos cuidado ali com a higiene dos bicos das mamadeiras, tem um risco muito grande de ficar vírus ali, de ficar bactéria e induzir a doença na criança, diarreias, infecção pulmonar. Então é interessante não usar mamadeira. Atrapalha o aleitamento materno, causando confusão de bicos. Se você dá mamadeira para a criança, é muito mais fácil para a criança alimentar, porque para ela mamar no peito, ela precisa de sucção, ela precisa de esforço para conseguir fazer a descida do leite. Quando você oferece a mamadeira, ela tem esse leite muito fácil. Então o que acontece? Ela vai confundir os bicos. Na hora de escolher entre o peito e a mamadeira, a criança vai optar pela mamadeira, por ser muito mais fácil para ela. Então o ideal é não oferecer. Não precisa chá de camomila, não precisa suquinho, não precisa nada, somente o leite do peito. A mamadeira também faz modificar a posição dos dentes, tanto a mamadeira quanto a chupeta. Faz o dente ficar torto da criança, prejudica a fala, prejudica a respiração. Então, oferecer mamadeira, chuquinha é muito prejudicial para a saúde do seu bebê. É mais caro, né? Conforme a gente já falou, é mais caro e sua preparação dá mais trabalho. O leite do peito ele tá ali à disposição para a criança na hora que a criança quiser. Já a chuquinha, a chupeta, a mamadeira, não. A mãe precisa ter o leite, precisa parar, precisa ferver água, precisa lavar a mamadeira, precisa todos aqueles cuidados. Então o ideal é nunca oferecer mamadeira para a criança, chupeta, chuquinha, nada do tipo. E diminui o vínculo aí entre a mãe e a criança, diminui o contato entre mãe e filho. É muito importante esse vínculo materno, né, entre a mãe e o bebê. E com a introdução da mamadeira, esse vínculo ele é interrompido. Então, o ideal é nunca oferecer mamadeira, chuquinha para a criança. Não existe leite fraco. O leite dos primeiros dias após o parto se chama colostro. É o que a criança precisa no início da vida. Essa primeira foto, ela mostra pra gente o leite colostro, que é o leite do início do início ali logo após o parto. Esse leite é o que dá imunidade para a criança. Esse leite é o que faz a criança ficar resistente aí às infecções. Por isso é muito importante as mães amamentarem os seus filhos logo nas primeiras horas ali pós-parto, nos primeiros dias. O leite materno ele é de digestão muito fácil, por isso surgiu-se o mito de que o leite é fraco. Não existe leite fraco, é que por ser de digestão fácil, a criança acaba de mamar, ela sente fome, porque digeriu muito fácil. E as mães acabam pensando, o meu leite é fraco, por isso que a criança está com fome. Mas não é isso, não existe. O que acontece também é que no peito existem dois tipos de leite, o leite anterior e o leite posterior. O leite do início da mamada, quando a mãe coloca a criança no peito para mamar, os 10 primeiros minutinhos ali que a criança está mamando, ela recebe o leite rico em água, que é o leite que vai matar a sede do bebê. Depois de 10 minutos, 15 minutos, começa a descer o leite posterior, que é o leite rico em gordura, que é o leite que vai sustentar a criança. Então, tem mães que costumam colocar o bebê para mamar 10 minutos no peito e aí tira do peito e coloca no outro, coloca mais 10 minutos. Aí o que acontece? A criança ela ingere só o leite que é rico em água, então vai matar a sede do bebê, não vai matar a fome. Passa 10, 20 minutos, a criança quer mamar de novo. Aí o que a mãe pensa? O meu leite é fraco, mas não é fraco.
Por isso que você precisa colocar a criança para mamar no peito e deixar até o peito esvaziar, porque aí vai descer o leite anterior, matar a sede do seu bebê, em seguida vai descer o leite posterior que vai dar sustância para a criança. Aí a criança vai se alimentar e não vai ficar com fome. Se a criança mamar uma mama inteira e esvaziar e ainda quiser mamar, você oferta aí o outro peito para a criança até ela satisfazer. É livre demanda. Como amamentar? Existe forma de amamentar? Existe técnica de amamentação? Sim, existe. Existe o jeito certo para as mães tentarem pelo menos amamentar da maneira correta. Essa forma de amamentar, o que acontece? Ela faz com que as mães não tenham prejuízos aí durante a amamentação. Evita as fissuras, né, que é as chamadas rachaduras no peito. Então, por isso que é importante, quando a mãe vai engravidar, principalmente aí mamães de primeira viagem, saber a forma correta de oferecer o peito para a criança, de forma que não tenha nenhum prejuízo e consiga manter o aleitamento o máximo que puder. Então, vamos ver aí na primeira imagem como que funciona o posicionamento e a pega. Primeira coisa que a mãe precisa, ela tem que escolher um local confortável para ela e para a criança. Não tem local certo, pode ser em pé, pode ser deitada, pode ser sentada. O interessante é encontrar um local confortável, de maneira que ela e o bebê tenham tempo aí para realizar a amamentação. Encontrou um local confortável, aí vem para a figura. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, corpo do bebê é de frente para o corpo da mãe. Muitas mães, quando elas sentam assim para colocar o bebê para mamar, elas deixam o bebê de ladinho. Aí o que acontece? A criança ela vira a cabecinha para ela pegar o bico do peito. Aí acaba que, por isso que parte o bico. Então a primeira coisa para a mãe não errar na amamentação é barriga do bebê de frente para a barriga da mãe. A criança ela precisa ficar certinha, barriga com barriga. Você escolheu um local confortável, colocou o bebezinho, barriga da mãe de frente para a barriga do bebê, ou vice-versa, né? Barriga do bebê de frente para a barriga da mãe, aí você vai esperar a criança abrir bem a boca, conforme você vê na imagem, a gente chama de boquinha de peixe. A criança abre bem a boca, aí você traz a criança para o peito. Ela precisa pegar a parte escurinha do peito, que é chamada de areola. Ela não pega o bico, ela vai pegar a parte escurinha, a parte marronzinha do peito. Aí abriu bem a boca, você oferece então o peito para a criança, a parte marronzinha. Quando ela sugar a parte marronzinha do peito, não vai sentir dor, a mãe aí não vai sentir dor porque não vai pegar no bico, vai pegar na marronzinha do peito e o leite vai começar a descer. Como que eu sei que deu certo? Fica igual tá na imagem, o queixo fica encostado no seio, o lábio inferior, que é a parte de baixo da boca, ela fica virado para fora e a bochechinha do bebê ela vai ficar cheia. Dessa maneira você vai saber que a sua amamentação está sendo feita da maneira certa. Então, só para recapitular, primeira coisa, eu escolho um local confortável para eu amamentar o meu bebê. Barriga do bebê de frente para a barriga da mãe, espera a criança abrir bem a boca, não pode abrir pouquinho senão ela pega o bico. Espera abrir bem a boca e ofereço a parte marronzinha do peito, que é chamada de areola. Ela vai pegar, abocanhar e aí o leite vai ter a descida aí satisfatória. Se a criança pegar o bico, vai rachar, vai partir. E o que é para ser um momento prazeroso para a mãe, acaba sendo um momento doloroso. Então é muito importante aí as mães saberem a maneira certa do posicionamento e da pega correta. Uma boa pega é o que aí leva ao sucesso da amamentação. Aí na segunda imagem vocês conseguem perceber o bebezinho pegando, ó, tá vendo? Se ele pegar só a parte do bico, igual tá aparecendo na imagem, ele vai morder e o bico vai partir. E isso vai machucar. Na segunda imagem, na terceira, na verdade, a gente consegue perceber as duas maneiras, que é a boa pega e a má pega. Vocês conseguem ver aí?
A boa pega, o bebezinho fica com o lábio encostado ao queixo, encostado no peito da mãe, com o lábio virado para fora. Na outra, vocês percebem a má pega, a criança está sugando só a parte do bico. Essa má pega, o leite não desce, o bico parte e a mãe não consegue amamentar. Aí o que acontece quando parte? Começa a sangrar, fica dolorido, a mãe interrompe a amamentação. Então a boa pega é o sucesso da amamentação. Quando amamentar? Desde a sala do parto, assim que você tem contato com seu bebê, já ofereça o peito para ele. Quanto mais cedo você iniciar a amamentação, mais cedo ele vai começar a receber os nutrientes e mais cedo ele vai ganhando imunidade. Sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, não tem horário certo para amamentar. Ofereça o peito a livre demanda, sempre que o bebê quiser. Tem crianças que mamam de 2 em 2 horas, outros de 3 em 3 horas. Não existe um cronômetro, não existe um relógio biológico, cada criança é cada criança. Por isso que a amamentação deve ser livre demanda, sempre que o bebê quiser. Em cada mamada, oferecer os 2 peitos se o bebê desejar. Deixar o bebê mamar até soltar o peito. Isso é o que eu disse lá sobre as formas de amamentar, né? Você oferece um seio para a criança, deixa ela mamar até soltar. Se ela não soltar e o peito esvaziou, você oferece o outro peito e deixa ela mamar até soltar, para que essa criança receba o leite que é rico em gordura, que é o que vai dar peso e vai desenvolver. Preparando a gestante para a amamentação. Existe um preparo para a gestante? Eu preciso me preparar para amamentar? Então, essa é a dúvida que a maioria das mamães apresentam. Durante ali o acompanhamento do pré-natal, essa é uma pergunta frequente. Será que eu vou conseguir amamentar? Preciso fazer alguma coisa para eu conseguir dar mamar para o meu filho? Então, todos os tipos de bico do peito possibilitam a amamentação. É o que eu disse no início, né, do vídeo. Não existe o bico, não, assim, é mito a pessoa falar que dependendo do bico não vai conseguir amamentar. Por quê? A criança, ela não mama o bico, ela mama a parte marronzinha do peito, que é a parte da areola. Então, não precisa nenhum tipo de preparo ali com relação ao bico, porque não é pelo bico que a criança vai mamar. Aí na imagem, no slide, aí vocês percebem os 3 tipos de bico mais comuns, né? Os 3 tipos de mamilo. O normal, o plano e o invertido. O normal é o bico protuso, que é esse bico mais saliente. O plano e o invertido. O plano é quando a mãe não tem bico, ele é bem plano mesmo. E o invertido é quando ele é para dentro, ele é ao contrário. Esses 3 tipos de bico você vai conseguir amamentar com sucesso, indiferente de cada um. Qual bico você tiver, você vai conseguir amamentar a sua criança sem nenhum tipo de preparo, desde que você consiga fazer uma boa pega, que é a parte de dar a areola, oferecer a parte escurinha do peito para o bebê sugar. Outro passo importante que a gente vê aqui no slide seguinte é que não podemos usar cremes, pomadas, sabão ou sabonete nos mamilos. Durante as consultas ali, as gestantes às vezes falam: ai, fulano tá usando tal creme, ai, fulano tá usando tal pomada. Não tem necessidade, porque a amamentação ela tem que ser acessível para todas as mamães. Então não se preocupem, não precisa gastar dinheiro com creme, não precisa ficar procurando na internet nenhum modo milagroso para você conseguir amamentar, porque não existe. Não precisa usar nenhum tipo de creme, nenhum tipo de pomada, nenhum tipo de sabonete. Não espremer o peito durante a gestação. Não precisa ficar fazendo massagem no bico do peito para ele ficar para fora, não precisa. Não existe nenhum preparo para a gestante conseguir amamentar. E isso daqui, avaliar se o bico fica saliente, não tem importância para a amamentação. É a questão dos bicos, bico saliente, bico plano, qualquer tipo de bico vai ter sucesso na amamentação. Então as mamães aí podem ficar despreocupadas que não existe nenhum tipo de preparo para conseguir alimentar aí o seu bebê com o seu próprio leite.
Retirada do leite do peito, a famosa ordenha. Eu preciso retirar o leite do peito? Por que retirar o leite das mamas, né? É a dúvida também mais assim comum que a gente encontra aí durante as consultas, né? Preciso fazer a retirada? Aí vem a resposta para vocês. Por que eu devo retirar? Principalmente para não ficar muito cheia. Tem mães que têm muito leite. Aí a mama ela vai ficando muito cheia e vai ficando engurgitada, que é a famosa mama empedrada. Nesse caso, você precisa ordenhar, você precisa tirar, mas não precisa tirar tudo, porque quanto mais você tira, mais você produz. Então, se você já tem bastante, você tira só o excesso para que diminua um pouco, para facilitar a pega da criança. Quando a mama está muito cheia, a criança tem dificuldade em mamar. Aí o leite não desce, a criança fica irritada e acaba mordendo o bico do peito, fazendo rachar. Então, quando eu devo tirar? Quando está muito cheia, eu tiro o excesso para diminuir um pouco, para conseguir dar de mamar para a criança. Aí ela vai esvaziar, você vai manter a amamentação normal. Outra forma também de ordenha é para as mães que trabalham. Mães que trabalham, mães que estudam, são aquelas mães que não conseguem ficar o tempo todo com a criança. Quando vence ali licença maternidade ou quando elas têm que sair por algum motivo, então é importante ordenhar nesses casos para que a criança não fique sem receber o leite do peito nos casos em que a mãe não está presente. Então a mãe vai voltar, ela pode sim fazer essa ordenha, não precisa gastar também, porque essa ordenha ela pode ser feita de maneira manual, então com a própria mão a mãe pode fazer a ordenha, fazer a retirada. As mães que não sabem como fazer retirada, geralmente mães aí também de primeira viagem, ou as mães que têm dificuldade de fazer a retirada do leite, nós estamos disponíveis aí nas unidades de saúde para estar auxiliando nesse processo. Aí as mães podem fazer a retirada de manhã e deixar na geladeira. O leite dura na geladeira até 12 horas. No freezer dura até 15 dias o leite do peito. Mas as mães podem deixar aí na geladeira e a criança consegue aí, o responsável aquece em banho-maria e mesmo na ausência da mãe, a criança consegue receber o leite materno. Então, mães que trabalham não têm dificuldade nesse sentido, não tem desculpa de dizer que não vai dar o leite do peito porque precisa sair, porque a gente pode fazer a ordenha, pode deixar o leite guardadinho, reservado lá para a criança. Problemas mais frequentes da amamentação. Esses daqui são os desafios que todas as mães, todas não, mas a grande maioria enfrenta. São as fissuras que são conhecidas como rachaduras do bico do peito. Por que acontecem essas rachaduras? Muitas mães, elas desistem de amamentar por conta dessas rachaduras. Isso acontece através da pega inadequada, quando você oferece o peito para a criança e a criança, ao invés de mamar a parte escurinha do peito, ela mama no bico. Aí o que acontece? Acaba ferindo, acaba machucando o bico do peito. Quando machuca, começa a sangrar e a criança desiste de mamar porque a mãe não consegue oferecer a mama machucada dessa forma para a criança mamar. Então esse é o desafio número 1 aí da amamentação. Por isso que é importante conhecer a boa pega para tentar o máximo possível fazer com que o bebê pegue a parte marronzinha do peito para não acontecer de rachar, para você ter sucesso aí na sua amamentação e conseguir dar o máximo possível de leite materno para a criança. Outro problema frequente é o leite empedrado, que é quando a mama fica muito cheia e o leite começa a empedrar. Aí a mama fica dolorosa, a criança não consegue mamar também por estar em excesso de leite ali. E aí o que acontece? O leite empedrou, a criança não conseguiu mamar, a mãe não conseguiu esvaziar essa mama, ela começa a infeccionar. E essa infecção na mama é chamada de mastite. Mastite e abscesso são os dois tipos de infecção causados através do leite empedrado. Encheu a mama, não conseguiu esvaziar, o leite vai ficando ali, aí empedra e causa mastite. Quando infecciona, já é um caso mais assim avançado do problema da amamentação, aí vai precisar de atendimento médico,
de tratamento medicamentoso, então já começa a ficar ainda mais dificultoso para amamentar. É nesse ponto que a mãe começa a desistir de dar o leite para a criança. Por isso é importante se atentar à forma correta de dar o leite do peito para o bebê. O peito empedrado, você não deve tomar banho quente, porque a água quente facilita aí o processo de infecção. Ele acaba empedrando ainda mais o leite. Então, evitar aí banhos quentes se a mama estiver cheia. Quando começou a encher e o bebê já não está conseguindo mamar, o ideal é fazer a ordenha. Fazer a ordenha, tirar o excesso, porque aí o bebê consegue sugar e você vai conseguir esvaziar a mama. Vai evitar a mastite e o abscesso. Mitos e tabus que prejudicam a amamentação. Esse slide aqui é sobre aí as mentiras, vamos dizer assim, que muitas pessoas contam para as mães que fazem com que elas desistam de amamentar. O principal: meu leite é fraco e o bebê chora com fome. Então a gente já viu que isso não existe leite fraco. Isso é um mito que as pessoas inventaram e que as mães acreditam e acaba desistindo de amamentar, ou então introduz o leite de vaca mais cedo para tentar dar um suporte para esse leite aqui que não está sustentando. Então esse é um mito, vocês não devem acreditar nisso, porque todo leite é forte. O leite materno é o leite que é 100% completo, então não existe leite do peito fraco. Outro mito, que é outra mentira aí que o povo conta: criança que nasceu antes do tempo não pode mamar. Isso também é mentira. Criança prematura, ela enfrenta sim maior dificuldade para conseguir sugar o leite, mas ela pode e deve mamar. Então você que é mãe de criança prematura, estimule, ofereça, pode sim mamar, e quanto mais estímulo, maior a chance da criança se adequar aí na amamentação e ganhar imunidade, ganhar resistência. Então isso também é mentira. Outro mito que prejudica a amamentação: se o bebê arrotar mamando, o peito pode inflamar ou o leite secar. Isso aí é mito. O peito não vai inflamar se o bebê arrotar mamando. Vocês já viram aí por que inflama, por que infecciona. Então não existe, isso é lenda, isso é mentira. O leite não vai secar da mãe por conta do bebê arrotar e mamando. Mãe que trabalha fora não pode amamentar. Esse também é o maior mito de todos, né? As pessoas falam: eu vou ter que voltar a trabalhar, então vou ter que entrar com a mamadeira para a criança. Isso também é mito, porque a gente viu que o leite pode ser ordenhado e que pode ser armazenado na geladeira. Então, quem for cuidar da criança vai conseguir sim dar o leite da mãe para o bebê mamar. Então, esse é um mito também que nós precisamos aí desmistificar, precisamos desmentir, precisamos incentivar as mamães que trabalham a fazer a ordenha, fazer a retirada e deixar para quem aí for cuidar do bebê. Outro ponto importante aqui na questão da ordenha é a importância da doação do leite materno. Ali na Santa Casa, os bebezinhos prematuros, né, que nascem prematuros e ficam na NEL, eles precisam do leite materno, e é oferecido leite materno para a criança. Então, as mães que têm bastante leite, esse é um ponto bem bonito também da amamentação. Elas podem procurar a Santa Casa mais próxima e fazer a doação do leite materno. Você que é mãe, tem bastante leite, às vezes a mama fica muito cheia e a criança aí não está dando conta de esvaziar tudo, você pode procurar a Santa Casa mais próxima e fazer a doação do leite materno para que outros bebês consigam também ser amamentados. Então, pessoal, era isso o recado que eu queria dar sobre o agosto dourado, sobre a importância da amamentação, sobre a importância de manter o aleitamento materno o máximo que todas as mães puderem. Nós, enfermeiros, a gente está disponível nas unidades de saúde para tirar todas as dúvidas. A gente faz aí o acompanhamento do pré-natal das nossas gestantes, né? Então a gente está à disposição nesse momento do pós-parto também. Você, mãe, que sente dificuldade em amamentar, que enfrenta aí o desafio da amamentação, não desista, nos procure. A Secretaria de Saúde de Nova Campina está à disposição para acolher as nossas mães nesse momento lindo que é a amamentação.
Então aí agosto dourado, todos juntos pela amamentação.